paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar um pouco sobre o espírito do profeta, né? Há muitas pessoas que falam assim: não, foi Deus quem me falou, ou foi Deus quem me revelou. Amém? 1 Coríntios 14:30 em diante, até o 38, fala a respeito do espírito dos profetas, né? Que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. O que é isso? Na verdade, quem é profeta, quem é ungido a profeta, tem responsabilidade própria. Ou seja, muitos usam o argumento Deus me falou, Deus está falando, e na verdade, o espírito do profeta ele se move por autoridade. A autoridade te foi dada. Pedro, entrando ali na hora nona no templo de Salomão, ele viu um coxo, um aleijado pedindo esmola. Quando pediu esmola para Pedro, ele falou assim: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, a autoridade dele, a profecia dele, fez levantar aquele aleijado. Claro que na hora ele foi movido pelo Espírito Santo, mas lembra, a responsabilidade é dele. A responsabilidade de Elias, quando ele olha e ele fala assim: nem chuva nem orvalho cairá sobre Israel durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio ficou na seca. Até ele mesmo sofreu pela palavra que ele deu. Então ele tinha autoridade para falar em nome de Jesus Cristo de Nazaré em direção àquele povo. Então o espírito dos profetas, conforme lá 1 Coríntios 14, está sujeito aos profetas. Amém? Um profeta, ele tem autoridade para declarar a bênção ou a maldição, dentro da sua responsabilidade e dentro daquilo que ele ouve ali do Espírito Santo. O que é de Deus vai sempre se cumprir em nome de Jesus. Mas lembra de uma coisa, um profeta, ele só vai até você em uma área, presta atenção, em uma área que você já está apresentando a Deus, já tem dificuldade, amém? Não sabe resolver, uma porta que ainda não se abriu, mas coisas que você já está procurando ali diante de Deus e no mundo espiritual. E o profeta, ele vai lá para te avisar, ensinar, direcionar, capacitar, amém? E falar onde você está errando. Se você continua no erro, aí chama-se o atalaia. O atalaia, ele tem a obrigação de ir lá e avisar. Se o povo não se conserta de acordo com aquilo que o atalaia fala, aí a culpa já não é mais do profeta, já não é mais do atalaia, a culpa agora é do povo. Ou seja, se um pastor vai até você, te direciona, te ensina, te capacita, amém? Te passa os mistérios de Deus, as revelações, as profecias, amém? E te fala, ó, o tempo e o modo é esse, faça isso que vai dar certo. E ele vai te corrigindo em áreas e você não se corrige, ali, em nome de Jesus, ele já não é mais culpado, amém? Porque o próprio Deus já entra na situação e o próprio Deus vai tratar aquela pessoa para que um dia ela receba a bênção ou para que ela não tenha a bênção. Porque Deus é Deus de bênção e de maldição. Primeiro, ele avisa, conserta para a bênção. Se a pessoa não se conserta, a maldição continua, porque o mundo jaz do maligno. Então, posições a ser tomadas de acordo com o altar, porque o fogo arde no altar e do altar para a igreja. A igreja tem que tomar. Não adianta esse mistério. Esses dias eu falei, Senhor, não tem uma boca de Deus, um profeta que se levanta em verdade, aonde fala e se cumpre, em nome de Jesus, para vir à minha casa e me alertar sobre essa situação. Senhor, o Senhor não está falando comigo, manda alguém. E aí, 3 dias depois, Deus mandou um grupo, não foi nenhum, mandou uma igreja praticamente aqui em casa, para orar aqui em casa. E aí, a profeta abriu a boca e foi em cima daquilo que eu tinha orado. Amém? A partir do momento que ela ora, a Bíblia fala, julgai a toda a profecia, mas não julgueis o profeta. Então, eu vou julgar em oração, vou falar com Deus, Pai, sobre aquilo que aquela profeta falou. O Senhor está nesse negócio? Então, se o Senhor está, o Senhor vai cumprir. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se o Senhor não estiver, o Senhor arranca do meu coração, ou até mesmo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor já me avisa. Em nome de Jesus.
Então a gente tem que fazer prova de tudo aquilo que é falado. Amém? Quanto da necessidade do pastor dentro da igreja, porque pastor, ele lança um princípio de cobertura. Então tem os tipos de altares. Ave de rapina, só pensa em dinheiro. Dinheiro é um direito da casa do Senhor. O dízimo e a oferta é um direito da casa do Senhor. Como é que a casa do Senhor vai se manter? E aqueles que têm fé prosperam nisso. Amém? Agora, ave de rapina é aquela que faz 6 votos, 5 votos em um culto. Eles fazem campanha em relação a dinheiro para sugar o povo. Amém? Então eles estão à beira do caminho e não estão no caminho, e o caminho é Cristo. Aquilo que é espinho é aquele que entrega profecias que não veio de Deus, ou seja, não está de acordo com aquilo que você vem orando. O profeta está falando totalmente fora da sua relação familiar, da sua relação conjugal, da sua relação financeira, da sua saúde. Ele está falando totalmente fora, coisa que não tem nada a ver com a sua vida. Não, se um profeta vem até você, é porque na sua vida você já sabe que aquela área ali tem que haver um conserto, tem que haver uma cura, etc. Amém? Então isso é uma ave de rapina. Entrega a profecia que não partiu de Deus. Entrega a revelação que nunca existiu. Entrega um conserto que não precisa ser consertado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A pedra de tropeço, o pastor que é pedra de tropeço, é aquele pastor que te julga por vértices. Te vê ali bem arrumada, mas ele quer um padrão dentro da igreja. Ele quer as mulheres de saia, ele quer as mulheres de camisa longa, ele quer as mulheres com cabelo sem cortar. Isso é uma pedra de tropeço, porque a Bíblia fala: vinde do jeito que estás. Amém? Na verdade, para ir à casa do Senhor, eu tenho que me sentir bem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e não ser escândalo para ninguém. Ou seja, eu me arrumo com ordem e decência. Amém? Outra situação é a terra fértil, é aquele terreno que você pisa, ouve a boa palavra, o bom conselho, o bom entendimento, o bom conhecimento, e naquele princípio você se coloca debaixo do princípio de cobertura pastoral e ali você começa a prosperar de acordo com a sua obediência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus é fiel, Deus ele quer te mostrar princípios, amém, que vem do reino em relação à terra, para que a tua vida seja chamada de bem-aventurada. Para que tudo que tu faça seja um sucesso, seja na vida empresarial, pessoal, conjugal, familiar, amém? Ali na saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você compreender essas coisas, você vai ser chamado de bem-aventurado, bem-aventurada de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, compreenda essas coisas. Isso é um princípio basilar, isso é base dentro do Evangelho. Isso ainda é dos rudimentos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, daquilo que é início do Evangelho. Isso é leite espiritual. Na verdade, tem muitos outros mistérios maiores do que esse, mas é para quando você comer do alimento sólido, quando você estiver diante de Deus em espírito e em verdade, cumprindo todas essas fases, aí você pode partir para coisa maior. Em nome de Jesus. Compreenda essas coisas e seja chamado de bem-aventurado.